Então, retornando, mas agora já no livro 5, a primeira parte serão só 13 mais extensas, por isso eu vou dividir em partes menores. Ele vai falar em primeira instância, já para outro editor, ele faz um resumão sobre tudo que ele já mencionou e acrescenta algumas coisas, porque anos se passaram e ele tem mais experiência, ele tem mais explicações a dar, e essa primeira parte é o limiar entre os dois planos, que é o foco dessas explicações na parte 1, eu vou fazer em 2 vezes. Isso saiu em livro no ano de 1957, bem depois, né? Então, com essas informações, justamente que vieram de muitas perguntas que vinham nas narrativas que ele fazia das experiências, em retorno vinham perguntas questionando: esse lugar é bom demais para ser verdade. Não pode existir um local assim, né? Sua imaginação. E aí ele conta as pessoas que são recém-chegadas aqui no mundo espiritual falam a mesma coisa. Não pode ser verdade esse lugar que eu cheguei. As pessoas falando, eu não consigo perceber tudo o que vejo em volta de mim. Então, sempre acontece isso quando ele recebe as pessoas que vieram, né? E aí ele fala, isto é sempre reiterado. Então, vamos a isso. Ele começa então. A validade das minhas descrições ainda permanece, tudo que eu já escrevi vale, mesmo que outros expressem qualquer outra expressão discordante. Eu não vou alterar a verdade. O que Edwin, Ruth e eu vimos, milhões de outras pessoas também viram. E ainda estão vendo e desfrutando. Quando chegar a hora, cada um vai ter uma certa mudança, passou aquela parte de surpresa, quando chegar a hora que um de nós vai partir para reinos mais elevados, nem por um instante a gente vai sentir pena. É bonito? É lindo, onde eu estou agora. Mas eu não vou sentir pena pelo período que eu passei no reino agora. Será uma lembrança fragrante e feliz. Tudo no mundo espiritual tem luz, tem cheiro e tem brilho. Lembranças também. E ele continua, muitas pessoas na Terra inteira existem que preferem deixar todo esse assunto de lado, depois da vida, deixa para lá. Porque eles falam, né, é um assunto insalubre, ficar pensando na morte, é um assunto mórbido, e isso tudo só faz aumentar o próprio medo da própria morte e do além, porque isso passa a ser um instinto de preservação. Se o assunto é mórbido, não vou pensar. Outros dizem que não tem nenhum temor e acabam dividindo, por conta deles, o mundo invisível em 2 departamentos: os que são maus e os que não são de todo maus. Defesa própria. É, eles já se defendem. Então, eu posso imaginar eles falando em inglês, not bad. Então, tem o lugar dos maus e dos não tão maus, porque os santos, a igreja já avisou que são inatingíveis. O habitante comum da Terra normalmente nem leva esse assunto em conta e fica lamentando, dizendo: quando chegam lá, né? Puxa vida, por que não me contaram antes que era isso tudo aqui? Quanto tempo eu perdi. Quando chegam lá, eles sabem que tem um corpo físico que deixaram na Terra, isso é um ato comum na hora de morrer. E morrer é um processo perfeitamente natural e normal. Apontam orgulhosamente para as realizações, pelas conquistas dos séculos passados, viu? Quanta coisa aconteceu enquanto eu estava na carne, e negligenciaram o tempo todo, eu estudei isso e aquilo, o estudo mais importante de todos ficou para trás, que é o estudo dele próprio, do seu último destino,
depois de sair da Terra, isso é certo, todos sabem. Quando a morte vier, você vai viajar para onde? E nunca param para pensar. Compreende-se, em geral, que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Já fiz uma gravação de um vídeo especificando com detalhes. Desses dois, o homem conhece pouco, porque o corpo da carne ele conhece. Por que ele conhece pouco alma e espírito? Porque ele nem percebe que é uma alma. Na verdade, o corpo é que é um veículo para o corpo espiritual na viagem que está fazendo na vida terrestre. A mente pertence ao corpo espiritual. Eu vou repetir. A mente pertence ao corpo espiritual. E ela fica registrando todos os pensamentos enquanto estamos aqui. As palavras, experiências da vida humana, e ficam registrados infalivelmente e indelevelmente. Não tem deletar. E quando chegar o tempo de descartar o corpo físico, ele larga para trás, passa para o reino espiritual e ele descobre que o corpo espiritual é a contraparte do corpo terrestre. O que ele chamava de mente, o meu subconsciente me diz, agora ele logo percebe e assume que é o seu lugar legítimo no novo esquema de existência, a mente. Por que ter essas gravações indeléveis e infalíveis? A mente se revela uma crônica, uma história completa, perfeitinha, da vida do seu dono na Terra. Mas as revelações que vão vir podem assustar muito, e a gente sabe. O que você fez, o que eu fiz, pode assustar. Eu achei que estava certo. E de Oswaldo Polidoro, a gente sempre escutou, de achar que estava ajudando. O inferno está cheio de gente com boas intenções. Então, é um susto mesmo. É uma ideia habitual considerarem que o mundo espiritual é vago, sombrio. Isto é o foco do Robert. Para com essa ideia, muda. Os moradores de lá são seres sub-humanos, um pouco piores, porque eles estão mortos, você entende? Então eles têm que ser um pouco piores do que a gente. Porque ser morto é estar triste. Ah, que pena que eles não estão na Terra. Eles dão uma importância indevida para a vida terrestre. Importância indevida, não é para dar importância. Porque o processo inteiro de morrer é natural, é uma lei natural agindo, só que a ignorância, a falta de conhecimento, significa que o medo entrou no ato de transição com tanta solenidade que o pessoal faz, que deixa todo mundo com aquela aura triste, solene, mórbida, sem um sorriso. Então, isso ele critica demais. A religião que ele escolheu, que aqui no livro ele chama de religião ortodoxa, é bastante responsável por tudo isso, porque ensinam que um Deus onipotente reina supremo, prontinho para emitir julgamento sobre todos aqueles que vão para o mundo espiritual e que a gente precisa aplacar esse grande juiz, para que, por favor, cuide de mim misericordiosamente. E a gente reza também pelos que foram desse jeito. A alma que se foi, vê com desgosto, às vezes até com susto, quanta estupidez. E às vezes eles tiram de letra, ficando de bom humor. Sério, que não vai ter julgamento? E quá, quá, quá. É variada a reação.
O corpo espiritual coincide exatamente com o corpo físico, e durante as horas que a gente está acordado, eles estão inseparáveis. Quando chega o sono, acontece que o espiritual se retira do corpo físico, e isso a gente sabe com bastante detalhes e explicado bem do trabalho fora do corpo que a gente pode ter. Ele se retira, mas tem, ligando um ao outro, o cordão magnético, que é chamado linha da vida. É eletromagnética, muito elástica. Eu posso ir muito longe, o cordão afina, mas ele está lá, ele não arrebenta. Quando a linha da vida é cortada, aí sim o espírito é libertado para viver no mundo espiritual de vez, e o corpo físico vai se deteriorar. Muitos amigos, perguntei para vários, doeu? Eles falaram não, é indolor. Porque ele perguntou, porque para ele não doeu, ele foi fazer a pesquisa. E aí agora ele explica, qualquer sofrimento que aparenta ter havido é físico, da doença, o sofrimento é físico do acidente que tirou ele da carne. Mas em seguida a pessoa vai para o seu próprio lugar, que ele próprio se autodesignou. Não vai ter nenhum julgamento. Está lá na instrução número 73. Depois você clica para saber mais detalhes. Mas o maior dos detalhes é que cada um é o próprio juiz, de acordo com os seus pensamentos, com as suas palavras, com as suas, como se não fosse comigo. As nossas ações, assim será o lugar que a gente vai parar nos planos espirituais. Nós temos a lei para seguir, os dons para tomar conta, fazer o melhor, ser irmão dos nossos irmãos, é isto. E isto é uma lei autoacionante. Fez, toma. Ah, foi uma coisinha, mas já é um passinho para frente. É incorruptível, não tem conversinha. Eu errei, mas não faço mais. Não, você errou. A gente vê depois o que você vai fazer para diminuir esse mau passo. Então, o que realmente conta é sabermos lá onde a gente vai, a gente não esconde as ações ruins, também nem as boas. Nas ruins é que eles vão tentar dar um jeito da gente fazer alguma coisa para melhorar. Porque o que realmente contou é o motivo por trás das ações. Vocês sabem que eu resumo muito para, nesse tempinho, falar o capítulo inteiro. E justamente ele fala, quanta gente fez o bem já querendo fazer um esqueminha de, eu estou fazendo bem, não vai esquecer de mim, tá? Eu estou fazendo aquela pessoa precisava, eu fui lá. Por interesse. Isso é que significa o motivo por trás das ações. E quando chega no mundo espiritual mais elevado, nós vemos as coisas com a sua verdadeira luz, porque são registradas dentro de nós essas ações na sua forma verdadeira. Nós não precisamos de ninguém para nos condenar. A gente mesmo se condena. Nós iremos ao ambiente que nós mesmos providenciamos para nós mesmos. E esse ambiente pode ser de escuridão, de luz, de mais ou menos muita luz, ou trevas escuras. Por isso fica aqui bem colocado em negrito. Só temos a nós mesmos para agradecer ou culpar pelo local que a gente foi. Só nós somos os que nos condenamos ou evoluímos. Todos permanecerão lá pelo tempo que desejarem, na treva ou nos lugares de luz. O tempo que desejar. Toda alma situada na escuridão é livre para encurtar sua estadia sempre que estiver pronta. Mas o que eu faço? Da minha teimosia, do meu orgulho, da minha vaidade?
da vergonha que eu estou sentindo. O progresso espiritual, no senso mais amplo, está aberto para todos. No reino bonito de luz, também todos eles trabalham, sabem a importância do trabalho, trabalham muito para mais um avanço. Aqui dá bonito, tá bonito, quero mais. Então, você ouve falar de indivíduos que são recém-chegados e que ficam vagando à toa, aparentemente estão perdidos. Muitos videntes fazem esse relato. Ah, ele estava por aí na família, de casa em casa. O que pode acontecer é que eles não sabiam ou não saibam ainda que desencarnaram. Tem gente que não percebeu. Essa gente fica completamente desavisada de que morreram, entre aspas, que não morrem. Eles não pararam de viver, mas aquela ignorância, que é a pior doença que o espírito pode ter, a falta de conhecimento, produz esse estado de atordoamento. E também, se eles não deram nenhuma atenção para a vida futura, não pararam para perguntar, não quiseram ler nada sobre o mundo espiritual, aí a situação fica duplamente infeliz, porque eles vão dar trabalho, viu? Vão dar trabalho. No mundo espiritual tem uma vasta organização que vocês já sabem, com todos os seus imensos recursos, e não se deve pensar que estas almas atordoadas ficam largadas para, se vire por aí onde você está. Não. Os socorristas tentam levar a primeira vez, a segunda, tentam convencer, falam. É longo esse trabalho, tá? Dão trabalho. O Edwin e a Ruth e o Robert, que era padre, eles fazem esse recolhimento entre aqueles que escutaram a mesma coisa que eles ensinaram. Então, há anos que eles estão comprometidos neste mesmo trabalho, então estou falando da forma que eu reconheço por causa da minha experiência particular. Eu vou parar por aqui, depois a gente vai continuar, porque tem mais, é longo, como eu falei, mas eu vou ler uma partezinha do livro Moral, Amor e Revelação sobre os socorristas. Lá está escrito: eles são servidores da soberana vontade de Deus. Não tem tentar dar um jeitinho. Não tem. É merecimento, sua ficha está aqui, diz se sim ou não. Os socorristas são servidores da vontade de Deus. Então, a frase segue: de tal modo, Deus rege o cosmos através de leis fundamentais, que a libertação só poderá vir com o conhecimento e o cultivo da verdade. Conhecer a verdade e cultivar a verdade. Não adianta querer inventar farsa, disfarce, porque ninguém impõe a Deus mudança de ordem nenhuma. A ordem veio, os servidores vão cumprir. Até a próxima, vamos continuar aprendendo.